Boa noite, prof. Noite. Eu também tenho uma dúvida nesse trabalho, só que as populações, elas estavam, no meu caso, com bastante diferença na frequência dos alelos, mas a maior diferença foi de 41%. E daí estava nos slides da prof que o limiar seria 45, né? Daí eu respondi como ele não sendo um bom marcador. Mas eu fiquei um pouco na dúvida, porque é um número muito próximo, assim, né? Aí realmente seria 41% ainda, dá para dizer que ele não é um bom marcador, ou, não sei, depende do caso, assim. Então, geralmente, na realidade, né, quando a gente está fazendo os trabalhos, assim, a gente não é tanto que a gente coloca um limiar, quanto que a gente procura os melhores SNPs, né? Então, talvez, assim, se você só tem lá, você tem uma lista de 100 SNPs e tem que ver quais são desses 100 os melhores, talvez o teu limiar possa ficar mais alto ou talvez tenha que ser um pouco mais baixo, né? Então, assim, é melhor, a tua estimativa fica melhor você incluindo ele ou não melhora muito a tua estimativa? Basicamente, essa é a questão, né? Então, quando as pessoas estão fazendo estudos para comparar qual é o melhor conjunto de marcadores, sempre tem um balanço entre o custo de você genotipar, o trabalho de você genotipar, o gasto de material, de DNA, inclusive, né, dos indivíduos, para você fazer uma certa estimativa. Então, eu vou ter esse custo e qual que vai ser a vantagem? Eu vou ter um resultado mais preciso, né, vai ser mais próximo da realidade, tal, quanto maior o conjunto de dados que eu utilizar. Mas a ideia é minimizar o gasto sem diminuir a informação. Então, na prática, o que a gente faz é assim, as pessoas testam vários conjuntos de SNPs, né? Então, se eu puder pegar só SNPs que diferem em 90%, tudo bem, vou pegar, mas é que não é tão fácil assim, né? Então, talvez, dentro desse conjunto, por exemplo, que tem dentro desse microarranjo, ou desse conjunto que a gente consegue fazer uma única PCR multiplex, que facilita daí o trabalho, né, para poder ser aplicável para muitas amostras, por exemplo, a gente conseguiu aqui fazer um conjunto de 40 SNPs, por exemplo, e desses 40 SNPs, alguns têm uma frequência que difere mais de 45%, outros um pouco menos, né? Então, só que assim, no conjunto, né, você testa, né, fazer o cálculo sem a informação daquele SNP, por exemplo, e com a informação daquele SNP. Se aquilo der uma melhora significativa no teu resultado, que vale a pena você gastar o teu tempo e teu dinheiro naquela genotipagem, então você inclui, né? Então é sempre esse balanço de a gente não quer ter que sequenciar o genoma inteiro para descobrir, mas o ideal seria isso, né? Então a gente tenta pegar assim só as regiões mais informativas. Então esse limite realmente é bem arbitrário, né? Assim, quanto mais diferente, melhor, né? É uma linha, mas aquele limiar é mais ou menos uma coisa assim, tipo, a tua estimativa não vai ficar muito melhor com esse SNP se ele não é tão diferente assim, né? Então, claro que quando está próximo do limiar, não é uma coisa assim tão fácil de determinar, né? Mas tá ok a interpretação que você fez também. Tá? De acordo com esse, né? Porque a gente tem que colocar um limiar, a gente está falando de um SNP de cada vez, né? Então, a gente não está avaliando conjuntos, né? Mas na prática a gente avalia conjuntos, né? Então, a gente compara esse conjunto aqui, ele dá um resultado mais preciso do que esse tal outro conjunto aqui. E ainda que a gente não está avaliando, uma coisa que é bem importante, porque tem SNPs, e isso é a mesma coisa que o Eric estava falando agora. O SNP dele, por exemplo, tem uma frequência muito diferente no leste asiático. Então, tem SNPs que são marcadores de ancestralidade de diferentes ancestralidades, né? Então, por exemplo, quando no Brasil a gente quer usar para uma população brasileira esses marcadores de ancestralidade, a gente seleciona alguns marcadores europeus, de populações europeias, alguns marcadores de populações africanas e alguns marcadores de populações indígenas, nativas americanas, no mínimo,
né? Que são as 3 principais contribuições que a gente conhece, que a gente sabe que tem na nossa população. Então, se a gente quiser definir essas 3 contribuições continentais, não vai ser, né? Vai ser um conjunto de SNPs que alguns vão ser informativos para uma coisa, outros vão ser informativos para outra. Por exemplo, um SNP que tem um alelo que só existe numa população africana não vai ser informativo sobre a ancestralidade nativa americana diferenciada da europeia, né? Então, esses conjuntos vão buscar cobrir toda essas diferentes populações de origem, né? Seria isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Entendi, sim. Então, nesse caso, na verdade, com o SNP não dá para sozinho dizer se realmente ele vai ser bom ou ruim, né? Depende do contexto, mas que também não é uma porcentagem que provavelmente vai fazer muita diferença se ele estiver junto com outros SNPs, né? Isso, é. Então, acho que ficou claro, sim. Beleza. Obrigada. Não, imagina. Então, ainda bem que vocês perguntam, porque né, é importante mesmo isso, essa questão. Sempre, né, bem simplificado mesmo esse cálculo que a gente está fazendo ali, porque tem um monte de limitações, né? Mas se não fosse simples assim, a gente não iria conseguir calcular com os dados que a gente está trabalhando, né? Então, só para a gente realmente ter uma ideia. Mais alguma coisa, gente? Qualquer coisa me interrompe. Então, continuando do ponto que a gente parou semana passada, a gente estava falando sobre migrações humanas, né, pelo mundo, e a gente já falou um pouquinho sobre a Horn of Africa, mas daí a gente tinha parado bem nessa parte aqui, onde a gente está falando sobre esses 3 modos que são 3 Horn of Africas, né, basicamente, mas que a gente identifica como ligeiramente diferentes nessa dispersão para fora da África. Então, são esses 3 modelos que estão representados aqui, né? Então, isso vem de... Oi? Jonathan? Perguntar alguma coisa? Esses 3 modelos vêm de simulações, né, que foram feitas na verdade, com dados de populações, com dados de 800 mil SNPs, para a gente imaginar, né, como que a diversidade dessas populações atuais poderia corroborar essa história. Então, o primeiro modelo, né, as diferenças são pequenas, tá, entre esses modelos. Então, a gente sempre tem aqui a África, né, então a origem africana, nos 3 modelos, mas o que difere é essa diferenciação das demais populações, né? Então, se diferenciaram depois da diferenciação para fora do Horn of Africa, né, que é esse primeiro modelo aqui. A gente teve um Horn of Africa, né, que basicamente a população que ficou dentro da África, a população que saiu da África, toda derivou dessa uma única migração, né? Então seria uma única dispersão para fora da África, e daí depois a sequência de divisões da população foi essa migração que veio a ser, né, as populações da Europa, e depois a divisão entre as populações asiáticas e da Nova Guiné. A diferença para as outras é que, por exemplo, para essa segunda aqui, é só o que aconteceu por último, né? Porque o início aqui é igual, então a gente tem essa separação das populações africanas, e daí depois essa população fora da África, então primeiro se divide para uma população da Nova Guiné, e depois se divide entre a população Europa e Ásia. O que muda isso? Muda que a diversidade genética, né, as sequências mesmo de DNA dos genomas dessas populações atualmente seriam mais parecidos, né, porque elas teriam divergido há menos tempo. Essa última aqui é um pouquinho diferente no sentido de que ela conta com 2 migrações que seriam out of Africa, porque a primeira seria uma migração que saiu da África e foi para Nova Guiné, e a segunda migração out of Africa foi a migração que originou as populações da Europa e Ásia. E esse valor que a gente está vendo aqui, na verdade, é um suporte para essa... acho que até tem as outras... eu passei uma aqui por um que eu fui colocando, né, o que diferia entre elas. Deixa eu passar aqui pro último, então.
Então, esse valor aqui, né, que a gente está vendo, seria o suporte. Então, o maior valor, que é esse daqui, né, seria o maior suporte. O que os dados, né, que nessa simulação de dados, né, de comparação dessa simulação com os dados reais das populações atuais, essa daqui foi a que mais se encaixou, né? Esse modelo foi o que melhor explicou a distribuição dos dados atualmente. Então, que seria um único out of Africa, né, com uma divisão primeiro para Nova Guiné e uma segunda divisão que então sai, né, dessa mesma população que já estava fora da África para dispersão para a Europa e para a Ásia, tá? Ainda assim, né, não é tão simples assim que, tipo, dividiu as populações, dividiu, porque depois ainda tem bastante fluxo gênico que aconteceu posteriormente, né, mas essa é a história, digamos, mais compatível com a diversidade genética atual das populações. Vocês entenderam as diferenças entre as três? Sim. Beleza. Essa única dispersão da África, né, ela foi seguida, né, por alguns modelos de fluxo gênico, alguns eventos de fluxo gênico com outras espécies também, né? Então, esse também é o modelo, essa dispersão que inclui uma única migração para fora da África, também é um modelo que é corroborado pelos dados que tem de DNA arcaico, né? Que a gente fala de genoma de outros organismos, né? Tipo neandertais. Então, quando a gente compara onde a gente encontra hoje, nas populações atuais, resquícios, né, de DNA, resquícios porque é uma porcentagem bem pequena mesmo do genoma, mas que são de DNA de origem neandertal, por exemplo, a gente não encontra dentro da África, a gente só encontra fora da África. Então, isso é compatível com essa hipótese, né, com esse modelo de que as miscigenações com neandertais ocorreram nessa parte, né, nessa população que saiu da África e em alguma região ali na Europa, né? Então, é compatível com esse resquício fóssil também da distribuição dos neandertais, tá? Então, pra gente, né, juntar um pouquinho as coisas. E aí a gente teria, de acordo com esses dados, 3 episódios de fluxo gênico com neandertais, né? Que os neandertais são os mais estudados, né? Os denisovanos são tem menos informação, menos dado, né? Então, para os neandertais, a gente consegue identificar um fluxo gênico que deve ter ocorrido na primeira população out of Africa, que tipo é compartilhado por todas as populações fora da África, né? Então faz sentido que ele tenha sido o primeiro. E a gente tem mais outros 2 eventos, um que é compartilhado por europeus e pela região sul e leste da Ásia, né? Então seria um que aconteceu especificamente nos ancestrais dessas populações que povoaram essas regiões, e um que é exclusivo do leste da Ásia. Então, como eles estão compartilhados em regiões diferentes, a proposta é que eles tenham ocorrido em momentos diferentes, né? Para serem em diferentes regiões durante essas migrações humanas, né? Então, essa hipótese, né, que vem das evidências que a gente tem de fluxo gênico com os neandertais, corrobora essa hipótese também de migração, onde a gente tem, né, uma miscigenação primeiro para Nova Guiné, que seria onde a gente só compartilha, onde a gente só teria o fluxo gênico desse comum a todas as populações, né, que teria acontecido aqui nessa base, né, digamos assim, nesse período aqui, né, e a gente teria daí mais outras miscigenações que teriam acontecido ou aqui que são comuns, né, compartilhado por europeus e asiáticos, então nesse momento aqui, ou então daí um que é só da Ásia, né, exclusivo do leste da Ásia, que daí já foi depois dessa diferenciação, né. Então, esse modelo tem o maior suporte, também ele é compatível com os outros tipos de dados. Esse fluxo gênico com outras espécies, né, não humanas, né, não espécie humana,
A gente chama de introgressão, tá? É chamado de introgressão também com outros organismos, mas não é muito usado. Na verdade, em humanos a gente chama mais isso, né? Por exemplo, se é plantas, eles falam assim, é híbridos de cruzados de espécies diferentes. Em humanos a gente diz introgressão, porque é o genoma humano atual, né? Das populações humanas atuais, que tem uma parte que veio de outras espécies, né? Então, a gente usa esse termo especificamente para essas espécies, né, de neandertais e denisovanos. Então, tem essa introgressão e a gente encontra cerca de 1 a 3%, mas as estimativas variam um pouco, difere conforme as populações, como a gente viu, né, já que teoricamente, a gente teria 3 eventos, só com neandertais, né? Mas a gente teria uma porcentagem que certamente é menor do que 5%. Acho que a maior estimativa que já houve foi de 7%, mas ela não foi muito bem aceita. Então, assim, é comum a gente dizer que com certeza menos de 5% do genoma humano, de qualquer população humana, que uma parte do genoma vindo de neandertais, né? Então, depende da população, porque a gente, então, de acordo com toda essa hipótese de introgressão, a gente teve uma introgressão fora da África, então populações africanas vão ter 0% do seu genoma de neandertais, sendo que as populações asiáticas vão ser as que mais vão ter, né? Então, existe uma variação entre as populações e entre os indivíduos também, né? Mas é uma proporção bem pequena, de qualquer forma. Só que essa pequena proporção, ela pode ser uma proporção muito importante de acordo com essa hipótese de introgressão adaptativa. Isso significa o quê? Significa que a ideia é que houve essa miscigenação, então esses híbridos, né, se formaram, esses indivíduos, e o que acontece é que, ao longo do tempo, né, então a gente descende de alguns desses híbridos, mas que ao longo do tempo a gente foi perdendo partes, né, essas partes do genoma que seriam neandertais. E as partes que permaneceram até hoje, elas teriam permanecido justamente por serem adaptativas, ou seja, por serem sequências de DNA que facilitam a nossa adaptação ao ambiente, né, então por seleção natural. Então essas regiões seriam regiões importantes funcionalmente, né, e que teriam sido selecionadas positivamente, por isso que elas permaneceram ali. Essa ideia vem de análise, né, porque uma vez que a gente descobriu isso daqui, as pessoas começaram a ver o que tinha nessas regiões, né, e quais são as variantes genéticas, né, que a gente tem ali, o que elas poderiam impactar. Então eles encontraram algumas coisas interessantes, por exemplo, essa uma variante que existe que interfere no colesterol LDL, que protege contra doenças cardíacas, né? Está associada com essa proteção a doenças cardíacas e é uma variante vinda do genoma Neandertal. Então, assim como esse exemplo, tem alguns outros, né? De que talvez essa nossa parte do genoma seja uma parte que tenha permanecido não ao acaso, né? Não é só um resquício desse fluxo gênico, mas foi uma introgressão adaptativa. Isso são estudos, né, e propostas que tem. Então, a gente também tem sinal de miscigenação com esses denisovianos ou denisovanos, né, que é Denisova da região, né, da caverna lá do Denisova Cave, na Rússia. E então, né, em português, assim, a gente não tem ainda bem um nome definido, mas seria também uma outra espécie, né, de hominídeos que a gente teria também uma parte do nosso genoma. E aqui também tem menos estudos ainda, porque tem menos resquícios fósseis, tem menos... Então, aqui, na verdade, é um dente, tá? Que vocês estão vendo aqui é o dente de onde foi extraído o DNA e que foi descrita essa espécie. Então, não é tanta informação como a gente tem dos neandertais, mas as estimativas também são de uma pequena proporção do genoma e principalmente nessas populações aqui, né? No sul da Ásia e na Oceania. Então, eles ainda estão estudando, digamos assim, né, quais seriam em que momento que isso poderia ter acontecido,
Tem algumas coisas que eles acham meio difícil de explicar, né? Porque, por exemplo, eles encontram aqui na região das Filipinas e essa outra população que seria bem aparentada não teria sinais de miscigenação. Então, né, é uma coisa menos conhecida ainda, mas a gente sabe que também existe essas evidências e provavelmente o que falta para a gente ainda é mais estudo e mais dados mesmo, para a gente ter uma ideia melhor. Né? Então, essa estimativa de 4 a 6% também é uma estimativa mais grosseira, digamos assim, né? Que foi feita com base em menos dados, né? Menos evidências. Então, até por falta desses indicadores mesmo de outros tipos de evidências, né? Fósseis, por exemplo. Mas já é uma coisa que a gente sabe que é realidade, né? Então, aqui seria aquela ideia, né, como que a gente imagina que isso tudo aconteceu. Então, a gente teve um único out of Africa, então essas hipóteses todas, né, esses dados todos são compatíveis com essa hipótese. E a gente teria fora da África, que já, né, nessa população de origem aqui de todas as outras populações ainda, né, essa primeira migração, uma miscigenação neandertal. E aí a gente teria as divisões, né? Então, em algum outro momento, né, aqui a gente teve talvez uma miscigenação também, né, com os denisovanos. E que seria compartilhado talvez por algumas populações aqui, ou né, não está tão certo ainda quais delas, mas em algum momento, né, durante essa migração. Então, a gente pode imaginar que o Out of Africa foi uma coisa de longo tempo, né? É uma migração longa e tal para essas populações, um espaço muito grande para essas populações percorrerem. E toda essa migração também, ao longo dos continentes, né? Foi uma coisa de muito, muito tempo, né? Então a gente teria uma diferença grande de tempo, por exemplo, entre o período que aconteceu essa miscigenação com neandertais e o período que aconteceu essa outra miscigenação aqui. Né? Então, são todas estimativas que pode ter acontecido as regiões também que aconteceram, né, são estimadas, né? A gente não sabe exatamente. Então, tem bastante estudo, né, buscando trazer mais dados e mais evidências para isso aqui. Então, teriam populações, por exemplo, que não teriam essa miscigenação denisovana, né, e teria populações que não teriam miscigenação nem neandertal e teria populações que teriam só neandertal. Então, isso ainda, né, como é uma pequena proporção do genoma, né, é difícil a gente identificar em qualquer tipo de estudo, né? Então, tem que ser um estudo buscando mesmo identificar essas regiões. E uma das coisas, engraçado que uma das coisas que tem nesses testes de ancestralidade é a proporção de genoma neandertal que você tem. Né? Se é tipo 1%, 1,5%, 1,6%, né? Essa questão aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre o DNA antigo. O que vocês sabem sobre o DNA antigo? Acho que é o DNA de espécies, organismos que já morreram há muito tempo, né? Ou espécies que já estão extintas. Acho que de ser humano também, né? Desses seres humanos, tipo, seres humanos que originaram, assim, esse out of Africa aí. É isso que eu imagino. Sim, isso mesmo. Qualquer organismo que não seja vivo atualmente, né? Que não seja do presente, claro, né? Não é assim alguma... Mas não seja do presente, né? Do momento atual. Então, não são as populações humanas atuais, né? Quando a gente está falando né, em genética humana, o DNA antigo seria o DNA de qualquer... mesmo que seja uma população humana, né? Da nossa espécie, mas que não é mais de hoje, né? O que teria de dificuldade para trabalhar com isso? Quais seriam as limitações? Prof, eu tenho uma ideia. Quer falar, Damaris? Não, pode falar. Eu acho que boa parte da informação não está na sequência propriamente dita, né?
está em todas as outras camadas de regulação que existem, né? Então, eu acho que se a gente se limitar só na sequência, é uma grande perda de informação. Até porque o nosso DNA é muito parecido com o dos chimpanzés, 99%, mas a gente é totalmente diferente deles, né? Não sei, minha visão. Mais ou menos, eu acho. Não, entendi, tô brincando. Entendi o que você quis dizer, que tem muitas outras camadas de informação além da sequência de DNA, Isso. certo? Certo, e realmente quando a gente recupera a sequência de DNA antigo, a sequência é a melhor das hipóteses, né? O que a gente da informação que a gente vai conseguir, né? Realmente, né? É a única informação, mas ela não é uma informação perfeita, né? Isso que eu quis dizer. Sim, ela não é uma... Né, a gente sabe, a gente já conhece muitas outras coisas que influenciam na regulação da expressão gênica, por exemplo, que não estão ali, mas a sequência é uma informação, né? E pensando que é a única informação que a gente tem desse DNA, então ela é muito valiosa principalmente no estudo de genética de populações humanas, porque com todas essas limitações que a gente está falando de a gente não sabe como eram essas populações no passado, a gente não sabe como eram as populações originais, e essas populações não existem mais, né? Elas eram do passado, então a única forma da gente ter alguma informação sobre elas é se existir algum DNA antigo, né, que a gente possa recuperar. Então é melhor do que a gente ter que ficar adivinhando como eram as sequências passadas, né? Pelo menos a gente pode ter alguma informação. Então é importante. Sim, concordo. Mas realmente, né, é uma limitação de trabalhar com esse DNA que só dá para fazer isso, né, ver a sequência, por exemplo, não dá para fazer mais nada. Isso quando você consegue ver a sequência. Pô, se a gente tivesse uma célula de Neandertal, seria massa, né? Imagina. Fazer uma análise genômica, proteômica de uma célula de Neandertal. Proteômica, nossa, ia ser fantástico. Realmente. Sonhos de um universitário. Pelo menos pelas técnicas que a gente tem hoje, a gente não tem nem previsão de chegar perto disso. Bom, mas eu vou passar então. Alguém quer complementar mais alguma coisa? O que eu ia falar é que geralmente é um DNA muito degradado, né? Que você não tem ele completo, assim, são pedaços muito curtos. E até naquele vídeo que a Prof postou, né, o cara falando lá sobre o trabalho dele, que ele conseguiu achar um DNA mais longo, assim, ele até publicou o artigo e tal, e depois descobriram que era contaminação, né, que não era do DNA antigo, era de alguém que estava mexendo ali. Então, deve ser muito, muito difícil trabalhar com isso, assim. Até por essa questão da contaminação, mas porque você tem que achar um DNA que dê para trabalhar, né? Que geralmente são pedaços muito pequenininhos. Você tem que tirar DNA de pedra, né? É um negócio assim, é o pessoal do DNA antigo e o pessoal da genética forense, que tem que tirar DNA de cada coisa que, nossa, é uma quantidade ínfima. Imagina a gente que tira DNA do sangue da pessoa viva, com pote cheio, daí vai lá e tem um tubo cheio de DNA, e daí um dia que você tira lá da geladeira, e daí usa não sei o que, não coloca de volta, pronto, já estragou tudo, e daí aquele DNA que tá ali há não sei quantos mil anos exposto ao ambiente, o pessoal vai lá e usa e faz o negócio. Assim, é surreal o que esse pessoal faz. Então, realmente, esses vídeos estão todos lá na UFPR Vital, se você ainda não viu. Mas eu recomendo ver, porque acho que são super interessantes e são de algumas pesquisas, né, com pesquisadores brasileiros e pesquisas no Brasil também. Mas é exatamente isso, né? A gente tem essa limitação das populações atuais, delas serem as populações contemporâneas, e elas não serem, elas terem... Mil coisas podem ter acontecido com as frequências alélicas delas desde que certo evento aconteceu, né? Então, o que a gente está vendo hoje de frequências alélicas, né? Então, isso vale para qualquer população.
não, apesar de que talvez seja o único dado que a gente tenha para a gente inferir o que seria a população ancestral dela, né? Então, por exemplo, a gente nunca vai ter o dado da população que migrou para fora da África, mas talvez as populações daquela região geográfica, talvez, né, que a gente acredita de onde se originou essa migração, por exemplo, talvez sejam a única informação que a gente tem, né, a informação mais próxima das populações que habitavam aquela região no passado, né. Mas se a gente tem o DNA antigo, isso já é uma informação que, por mais dificuldade, né, que a gente tenha, é uma informação que veio direto do passado, né. Então tem sim vários cuidados que a gente precisa tomar, e um deles é a degradação, sim, principalmente porque o material ficou exposto, né, então desde que a célula morreu, essa membrana da célula, a membrana do núcleo começaram a se desfazer e expor o DNA, né, a nucleases que degradam o DNA, então a gente sempre encontra esse DNA em fragmentos muito curtos, né, e também várias condições ambientais que causam esse tipo de quebra e dano. Então, realmente é um problema, principalmente se a gente está querendo analisar regiões um pouco mais longas, e um pouco mais longas eu digo, algumas centenas de pares de bases já é longa demais, às vezes, para esse tipo de amostra, né. Então, a gente realmente tem que ver o que a gente faz, né? Tipo, qual é o protocolo, né, que a gente vai utilizar. E, além disso, a gente ainda tem modificações nesse material, né? Que podem ser, por exemplo, causados por essa exposição, né, do ambiente, e que podem ter levado não só a quebras dupla fita, mas também a danos químicos que podem, inclusive, alterar a própria sequência de bases que a gente está vendo, né? Então, alterar quimicamente e a gente, por exemplo, né, identificar uma base que não era, né? Então, a gente não tem mais mecanismos de reparo, né? Então, essas coisas só vão se acumulando ao longo do tempo. Então, é um grande problema. Oi. Antes que você pule muito para frente, eu queria fazer uma pergunta lá do DNAzinho bonitinho da extração. Para a gente arrumar uma sequência que a gente mandou extrair, já é difícil, essa parte. Agora, em um DNA completamente fragmentado, como é que a gente vai arrumar o genoma? Como que a gente vai fazer, tipo, a sequência? Usa um grupo externo ou vai indo do jeito que dá? Então, na verdade, por exemplo, se a gente pensar, eu não sei se é exatamente isso que você está pensando na dificuldade, por exemplo, se eu tiver um DNA de Neandertal, como é que eu vou fazer o genoma dele, é isso? Como é que eu vou montar o genoma dele? Isso. Tá. Porque quando a gente sequencia, são vários fragmentinhos e a gente junta tudo, né? Uhum. Como é que eu vou juntar um DNA que eu não tenho certeza de como é que é a sequência ou onde é que tem que ficar cada coisa? Então, primeiro que a gente usa a referência do genoma humano, porque a gente imagina que não é tão diferente assim. Então, pelo menos, né, serve como um modelo para esse quebra-cabeça, né? Então, para você poder montar esses pequenos fragmentos, né? Segundo que você... isso pensando, né, no genoma, porque, por exemplo, às vezes você está querendo estudar uma certa região específica lá do DNA e, por exemplo, você nem sempre vai precisar montar um genoma inteiro, né? Talvez você esteja querendo analisar um certo gene, uma certa região, mas pensando que realmente houve, né, o projeto Genoma Neandertal. Então, uma das questões é utilizar genomas próximos, né? Então, genomas que já são conhecidos, então, nesse caso, o genoma humano, como uma base para montar mesmo isso, né? Claro que tem as suas limitações e suas dificuldades, mas já é, digamos, a maior parte do trabalho, né? E, além disso, sequenciar várias amostras. Então, como essas quebras aqui são aleatórias, né, digamos, não vai quebrar sempre no mesmo lugar, digamos assim, então, talvez você juntando várias amostras diferentes que você tenha, você consiga, por exemplo, um fragmentozinho que ele junta dois pedacinhos que estavam separados numa outra amostra. Então, quanto mais material você tiver, mais você vai preenchendo, né? Preenchendo essas lacunas.
Então, claro que não é fácil com fragmento pequeno, né? Principalmente com fragmento muito pequeno, mas melhora um pouco a tua confiança, né, nessa montagem do genoma, né? E você vai ter muitas regiões que você não vai montar mesmo, essas regiões repetitivas, né, essas regiões mais difíceis de montar, você nunca vai ter certeza. Você pode até montar ali com base nesse genoma humano de referência, mas você não vai nunca conseguir esclarecer bem, assim, né, como se essa região, por exemplo, não era invertida ou não tinha algum ponto principal. Então, digamos, se você for ver na porcentagem do genoma, na cobertura, né, do genoma total, que você consegue montar com uma boa confiança, ela vai ser menor do que se você estivesse fazendo de organismos vivos, né. Então, tem meios assim, mas né, a ideia é sempre utilizar um genoma de referência para você montar. Né? Vai ser muito difícil montar com né, um pedacinho assim. Então, a não ser que você, por exemplo, as técnicas de sequenciamento de genoma, que hoje, né, que a gente utiliza fragmentos curtos assim, por exemplo, mas daí a gente tem muita cobertura, né? Ou seja, cada fragmento, cada regiãozinha do DNA é sequenciada, sei lá, 60 vezes. Então, você monta tantos fragmentos curtos desse que você acaba conseguindo montar eles, porque você tem pedacinhos de todas, que não é sempre... por exemplo, essa junção aqui vai ter um pedaço que vai passar por ela aqui. Então, você vai saber como é que é aquela junção. Então, então em diferentes fragmentos, você consegue acabar juntando essas peças. Mas, assim, é uma das dificuldades, né, que tem com DNA degradado. Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Então, isso que a Damaris estava falando também sobre a contaminação, né? Então, contaminação, no caso do DNA antigo, não é só contaminação com inibidores, porque isso nas amostras atuais, né, a gente tem problema de contaminação também, tanto inibidores, por exemplo, inibidores de PCR, que daí você vai ter um DNA que vai estar contaminado com algumas substâncias que, por exemplo, vão impedir uma reação de PCR, então você não vai conseguir analisar ele depois, né? Mas também com o DNA do ambiente, né? E principalmente nesse caso, porque daí o DNA realmente ficou exposto ao ambiente, então bactérias, fungos, qualquer coisa que tenha no ambiente, tá tudo misturado ali, então por isso que muitas vezes as peças, por exemplo, vai tirar o DNA de dentro do dente. Então, eles limpam bem por fora e tal, para eliminar qualquer tipo de contaminação antes de extrair esse DNA, né, por exemplo, de dentro de um osso, de dentro de um dente. E a fonte principal de contaminação, que é a pessoa que está manipulando essa amostra, porque a quantidade de DNA que a gente tem na amostra é muito pequena e é muito fragmentado. E o teu DNA ali é muito parecido com aquilo, né? É muito similar. Então, qualquer coisa que você manipule ali, por isso que é tudo feito em laboratório especial, com medidas, né, especiais. Então, tipo, isso daqui não é o normal que a pessoa usa para fazer uma extração de DNA só. Ela não está tentando se proteger aqui, ela está tentando proteger a amostra. Porque qualquer suspiro dela aqui, o DNA, qualquer DNAzinho dela que vai ali, vai ser muito mais do que o DNA que está dentro daquela amostra. Então, essas fontes são bem mais problemáticas, né? E então é muito difícil da gente fazer esse tipo de trabalho, né? Por todos esses motivos. Tem que ter todo um cuidado adicional, né, do que a metodologia exige. Então, esse daqui foi o genoma Neandertal, o projeto Genoma Neandertal, né? Então, surpreendentemente, eles conseguiram fazer com 6 indivíduos que foram encontrados, né? Então, 6 pessoas, 6 Neandertais, né? Que foram encontrados e sendo que quase 98% da sequência que eles conseguiram montar veio de principalmente 3 amostras da Croácia. E quase todo o resto veio desse indivíduo aqui da Rússia,
né? Então, assim, teve algumas amostras que estavam bem melhores, deram bem mais resultado nesse material, e teve outras amostras que foram utilizadas também, mas que contribuíram muito pouco. Então, 0,1% do genoma que foi fechado com, no caso, o primeiro fóssil Neandertal que foi encontrado, que foi no Neander Valley, por isso que ficou Neandertal. Que, inclusive, tal é vale em alemão. Eu não falo alemão, mas para quem fala, né? E aí, o outro também que foi da Espanha, né? Então, a maior parte foram 3 indivíduos só, né? Então, assim, claro, é muito melhor do que ter só uma amostra, né? Mas, assim, é bem pouco ainda, né? Pensando em uma diversidade populacional, assim, a gente não conhece, né? Mas a gente tem, pelo menos, essas 6 amostras que foi possível montar. Então, se a gente for ver esse genoma, talvez ele tenha várias lacunas, mas tem muitas regiões que conseguiram ser montadas, né? E aí, vamos falar um pouquinho de evidência das populações atuais, né? Então, esse modelo Out of Africa, ele também tem várias predições sobre populações atuais. Então, o que a gente poderia predizer se realmente a gente tem uma espécie que surgiu dentro do continente africano e que teve uma migração, né, de parte dessa população para fora da África e que originou todas as outras populações fora, né? Que a África, ou as populações atuais hoje na África, no continente africano, seriam as populações mais diversas do mundo, teriam mais diversidade do que outras populações, né? Porque, como a gente viu com relação aos modelos, né, a espécie teria surgido na África. Então, as populações que permaneceram na África, elas permaneceram com toda a diversidade genética que elas tinham, elas não sofreram esses efeitos de deriva genética que sofreram as outras populações que migraram, que tiveram um tamanho populacional pequeno, que tiveram vários efeitos fundadores, né, ao longo dessas migrações, então, em diferentes regiões, né. Então, as populações que permaneceram no continente africano permaneceram com seu tamanho populacional, permaneceram com a sua diversidade genética e só foram acumulando mais e mais e mais mutações, né? E mais diversidade com esse tempo todo, fora toda a questão das adaptações aos diferentes ambientes, né? Na África e tudo mais. Então, esse modelo prediz essa diferença na diversidade, que é um modelo que é uma predição que o modelo multirregional não faz, porque se no modelo multirregional a gente teria ancestrais na Ásia, na Europa e na África. Então não teria por que a gente ter mais diversidade em um desses locais, né? Então essa é uma das predições mais importantes. E que a gente vê em todos os dados que é verdade. Todos os tipos de estudo que foram feitos, né, de genética de populações atuais, desde esses primeiros aqui que foram do projeto Mil Genomas, do piloto ainda, do início do projeto Mil Genomas, mas que já mostraram isso tanto na quantidade total de SNPs identificados, né? Então, assim, quantidade total de SNPs na população, né? Então, por exemplo, alguns SNPs, eles, por exemplo, só tem um alelo em algumas populações europeias ou asiáticas, sendo que nas populações africanas tem 2 alelos, né? Então, aquele polimorfismo não existe, por exemplo, nas populações europeias e asiáticas, né? Então, tanto no número de SNPs, quanto essa medida de número de SNPs por indivíduo, que seria só uma divisão, assim, para a gente corrigir por população, né? Por tamanho populacional, quanto o número de polimorfismos do tipo indel, né? Inserção, deleção, e também esse mesmo número de indels por indivíduo. E aqui a gente está comparando, na verdade, só uma amostra de cada continente, porque o projeto Mil Genomas, né? Principalmente no início, só tinha algumas populações, né? Então, a gente está comparando aqui, na verdade, uma população africana, Yorubá, que estava lá no projeto Mil Genomas desde o início, uma população que nem é europeia, que na verdade é de pessoas brancas nos Estados Unidos, mas que é sempre tida como uma população de ancestralidade totalmente europeia, do norte da Europa, e uma população, na verdade, asiática, que é uma mistura de chineses e japoneses que eles colocaram aqui, né? Mas mesmo com essas limitações todas, a gente já via essa diferença. Na África tem o maior número de SNPs, tem o maior número de indels,
e tem, mesmo se a gente fizer a divisão por indivíduo, né, número de SNPs, número de indels por indivíduo é maior também. Então, isso só para representar, porque tem vários estudos que mostraram isso. Aqui a gente tem um índice de diversidade nucleotídica também, que é uma outra forma também da gente medir, em vez de número de SNPs, né, quantas bases variam ou diferem na sequência do DNA, no genoma, né? E a gente está aqui comparando, aqui está um mapa, né, com as cores relativas às populações, mas as cores estão trocadas, na verdade, que nem as mesmas, porque essa população Yoruba aqui, ó, é essa primeira, que é o que está em verde. Então, essas duas primeiras são populações africanas, essas em verde, né? Aqui já tem uma outra população, Lúria, do Quênia, se eu não me engano. E aqui tem duas populações que seriam de ancestralidade europeia, né? Essa população aqui dos Estados Unidos e aqui na Toscana, na Itália. E a gente tem 3 populações asiáticas, né? Então, aqui também a gente vê que pelo índice de diversidade nucleotídica também a gente tem uma diferença maior para as populações africanas, tem maior diversidade. Tá? Aqui é um outro gráfico também que representa uma coisa adicional ainda, porque nesse eixo a gente está vendo a distância da distância geográfica em quilômetros da localização da população atualmente até a partir, na verdade, né, da Etiópia, que é uma região da África que é uma das principais regiões que a gente imagina que surgiram realmente, né, os humanos modernos. Então, quanto mais distante fica essa população atual da Etiópia, menor a diversidade genética, né? Então, as populações africanas são as de maior diversidade genética, e aqui, na verdade, está sendo medida por heterozigosidade haplotípica, que, na verdade, aqui não é SNPs, aqui o que eles fizeram foi estudo de microsatélites, né? Aqueles polimorfismos que diferem no número de repetições de uma sequência curta, né? Então, outro tipo de polimorfismo, mas eles também viram que a diversidade era maior, né, tinha maior número de alelos e maior número de heterozigotos, consequentemente, e que isso ia diminuindo proporcionalmente, né, mais ou menos proporcionalmente aqui com relação a essa distância da África. E essas populações aqui de menor diversidade são as mais distantes da Etiópia, que são as da América do Sul, as que percorreram maior quilometragem, né, em migrações. Então, out of Africa, passaram lá pela Ásia, daí vieram para as Américas, né? Então a gente tem um acúmulo, digamos assim, de eventos de deriva genética, né? Perdendo diversidade até as populações com a menor diversidade. A gente também vê isso em marcadores uniparentais, né? Então, Y mitocondrial, né? Então, a gente tinha visto um pouquinho do mitocondrial, então o Y também foi feito um estudo que, com as populações atuais, né? Então, inicialmente eles tinham essa linhagem que eles chamam de A0, que seria a linhagem, tipo, ancestral, né? Que seria mais antiga, humana, e que todas as outras linhagens aqui estariam nesse grupo R1b. Mas aí eles encontraram uma linhagem ainda mais antiga, então chamaram de A00, que foi encontrada só em populações africanas e em afro-americanos, em frequências baixas, inclusive, nas populações atuais, né, mas que, pela comparação da sequência, né, do cromossomo, seria uma linhagem ainda mais ancestral, que também mostra essa expansão populacional que é compatível com esse out of Africa. Então, a gente vendo as populações atualmente hoje no continente africano, né, a gente percebe que a diversidade genética é maior na África. Quando eu falo isso, não é só a diversidade total do continente africano, que é enorme, mas é a diversidade também que tem dentro de cada uma dessas populações africanas. Então, como a gente viu naquele primeiro exemplo, só a população Yoruba, comparado com uma população asiática ou europeia, ela já demonstrava, né, uma quantidade maior de diversidade genética, então mais SNPs, né, mais polimorfismo.
Então, isso é válido no total, né? Mas se a gente olhar para o continente como um todo, a gente percebe que essa diversidade humana é ainda muito maior e está muito relacionada com a diversidade linguística. Então, a gente tem, né, historicamente, a gente tem na genética sempre essa comparação da genética humana com as línguas que esses povos falam, né? E a gente usa muito isso ainda como uma medida de diversidade, embora a evolução genética, né, as alterações das frequências alélicas e a alteração da língua, elas não ocorrem na mesma velocidade, né? Então, a alteração cultural com a alteração genética são velocidades diferentes. Mas a gente, por exemplo, quando a gente identifica grupos que falam línguas diferentes, eles geralmente são geneticamente também diferentes, né? Então, eles têm acompanha isso, né? E a gente olhando para o continente africano, tem mais de 2.000 grupos etnolinguísticos, não só línguas, mas grupos etnolinguísticos, né? Então, aqui eles estão classificados em alguns grandes grupos, na verdade, com cores diferentes aqui, mas existe uma variação muito grande mesmo dentro de cada uma dessas regiões, né? Então, povos que são vizinhos e que falam línguas, por exemplo, muito diferentes. Isso representa 1/3 das línguas do mundo, mais ou menos, né? Então, a diversidade linguística é muito grande e, geralmente, esses nomes dessas línguas são o que a gente também utiliza na denominação dos grupos, né, das populações, né? Então, é muito relacionado com a linguística. Além disso, a gente tem uma diversidade cultural muito grande de modos de vida, principalmente, né, das populações ancestrais, mas inclusive algumas populações que hoje ainda praticam alguns desses modos de subsistência, né? Algumas populações que ainda hoje são pastoralistas, por exemplo, né, que vivem principalmente da criação de gado e na alimentação, que, por exemplo, consomem muito leite, né? Outras populações que são mais baseadas em agricultura e outras populações que são mais de caçadores-coletores. Então, essa diversidade também são diversas formas de você estar e interagir no ambiente, né? Isso tudo vai moldar o que vai ser as suas variantes genéticas mais adaptadas naquele ambiente, né? Então, isso é parte também do que molda a diversidade genética de uma população, né? E a gente tem as diferenças ambientais mesmo, né? Que são desses ambientes mais secos. Então, a gente tem o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. A gente tem a segunda maior floresta tropical no mundo, a floresta do Congo, ocorrendo na África. E a gente tem montanhas altíssimas no continente africano, mais altas do que o que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem savanas, pântanos, a gente tem todo tipo de ambiente. Então, quando a gente fala, né, dessa diversidade, a gente também está vendo, né, está olhando para uma diversidade enorme de ambientes dentro do continente que significam, na verdade, pressões de seleção diferentes, né? Então, na verdade, essa diferenciação entre populações também é esperada que a gente tenha devido, né, a todo esse tempo de adaptação a esses diferentes ambientes, a esses diferentes modos de vida, né, e que é refletido também nessa diversidade linguística, né, então, nas populações. E além disso, a gente sabe que as populações atuais no continente africano, hoje, né, elas têm uma diversidade que também foi influenciada por muitas migrações que ocorreram após a diferenciação dessas populações, né? Então, o grande exemplo disso é a expansão Banto, que é a mais bem caracterizada, que foi enorme, né? Então, são populações Banto, que são falantes de línguas Banto, né? Então, como eu disse, a gente chama os mesmos nomes, assim, né? Que são populações de agricultores, né? Que sobreviviam da agricultura, principalmente, e que todas essas flechas aqui indicam direções de migração que essas populações tomaram. Então, elas se expandiram por todo o continente, basicamente, né? E acabaram em muitos locais fazendo fluxo gênico, né? Então, tendo miscigenação com as populações locais
e deixando então, né, os seus alelos, os seus haplótipos também nessas regiões. Então, muitas vezes o que a gente encontra também em algumas populações locais é vinda desse fluxo gênico mais recente, né, de talvez 5.000 anos atrás, tá? Então, né, não esquecer também que quando a gente está falando, por exemplo, de uma população, né, a gente estava falando da distância geográfica, né, em quilômetros, por exemplo, da Etiópia e tal, mas a gente está falando de uma região onde a gente tem evidências, talvez ali, mas talvez, né, de que teria surgido as primeiras populações humanas nessa região, mas as populações que vivem hoje nessa região não necessariamente eram as populações que estavam, né, ou geneticamente são as mesmas populações, né, porque hoje já teve outros eventos bem importantes nessa história. Então, basicamente, o que a gente vê da diversidade das populações humanas atualmente é como se a gente tivesse um modelo fundador em série, né? Que, na verdade, a gente tem uma população inicial, né, que surgiu lá na África, e aí, a partir dessa população, a gente tem uma migração, né, de uma pequena população que fundou todas as outras populações. Então, a gente tem um primeiro evento fundador. E aí essa população cresce, na verdade, né, expande um pouco, aumenta de tamanho, e uma parte dessa população que cresceu agora também sai, migra e vai para outras populações, vai fundar uma nova população em uma outra região, e assim continua, até chegar nas Américas, né? Então, existe muitos caminhos, né, muitas divisões que vão somando esse efeito de deriva genética, né? Então, a diversidade gradativamente vai caindo conforme a gente vai se distanciando da África, indo, né, em direção ao último, ao continente menos diverso, que seria na América do Sul. Ainda a gente tem, né, que a miscigenação neandertal com as populações fora da África, e a gente tem também algumas evidências de migrações que a gente poderia chamar back to Africa, né, que são migrações que fizeram um caminho inverso. Então, depois que houve o Out of Africa, essas populações fora da África, em algum momento, tem algumas evidências de que houve algumas migrações para dentro da África de novo, principalmente para o norte e para o leste africano, né, que teriam influenciado, por exemplo, a diversidade das populações atuais nessas regiões, né? Então, a gente imagina que o cenário é bastante complexo, né? Mas que o principal, né, as principais migrações foram essas, né? Nessa formação da diversidade que a gente vê hoje. E aí, a gente tinha falado do Out of Africa, né? No povoamento das Américas, então, que é outra parte também muito estudada e que a gente, né, tem vários estudos que já apontam alguma história mais clara pra gente sobre como ocorreu, foi o povoamento das Américas, né? Então, essa última etapa de sair da Ásia e então povoar o continente das Américas, iniciando pela América do Norte. Várias perguntas ainda permanecem, né? Mas a gente já tem vários estudos com evidências, né, e estimativas de quando isso aconteceu, a partir de que região, em quantas ondas migratórias, né? Então, só para a gente, né, ver um pouquinho também isso, que é uma parte muito interessante, inclusive, da nossa história, né? Aqui na América do Sul, pensando que essa entrada no continente americano foi pelo norte, através do Estreito de Bering, que, né, na época era gelo, né, então estava conectado, então permitiu essa passagem, e na verdade não só uma passagem, mas como uma permanência de um certo tempo aqui também. Mas a gente tem primeiro o povoamento da América do Norte, né, depois descendo em direção ao sul. Então, se a gente pensar nas populações nativas da América do Sul, elas ainda teriam mais efeito de deriva genética, né, do que ainda as do norte, né? Então, foram mais migrações ainda para chegar até aqui. E os dados mais recentes que a gente tem, né, eles indicam 3 ondas migratórias que aconteceram. Então, são essas 3 flechas que estão representadas aqui, que basicamente partem da mesma região na Ásia,
né, mas que não é muito bem identificada. E, tipo, a gente não tem muita ideia do como eram essas populações originais, né? A gente sabe que é da Ásia, mas não tem muita ideia nem da diversidade delas, nem das regiões específicas, né? Mas pelo menos em 3 ondas migratórias para poder explicar a diversidade que a gente tem em todo o continente. Então, a primeira, que é essa mais longa aqui, que veio até a América do Sul, é a que a gente chama de a onda migratória que originou os ameríndios, né? Porque todas as populações ameríndias aqui da região da América do Sul são derivadas exclusivamente dessa primeira onda migratória. Essa datação, né, por dados genéticos principalmente, foi colocada em cerca de 15 mil anos atrás, mas é bastante debatida e tem dados paleontológicos, dados fósseis que são bem mais antigos do que isso. E a gente tem que sempre lembrar aquela história, né? Então, será que a gente teve essas populações antes, mas elas não deixaram descendentes, talvez foram substituídas por outras populações, né, por uma outra onda migratória mais recente? Ou será que essas datações realmente não são essas, são mais antigas que isso, né? Então sempre tem essa discussão entre as diferentes evidências, mas a princípio os dados genéticos mostram 15 mil anos. Pelo menos para a entrada, para o início, né? Porque a gente pode imaginar alguns milhares de anos aqui entre a população que chegou aqui no norte e a população que veio até o sul, né? Essa migração para o sul também, uma coisa que a gente debate muito, principalmente aqui no Brasil, né, os pesquisadores, é com relação a que caminho que essa migração percorreu. Será que o pessoal entrou aqui na América do Sul e veio pela costa? Será que veio pelo interior do continente, tipo já indo aqui para a região nordeste do Brasil, né, e se espalhando assim? Será que veio por essa costa, né? Que região que foi primeiro povoada, né? E a maior parte dos estudos, né, relatam que essa diversidade encontrada nas populações hoje é mais compatível com uma história que elas teriam migrado por essa costa, né? E que faltam muitas evidências fósseis, por exemplo, porque essa região aqui seria a região que está debaixo d'água, né, no mar. Então a gente não teria uma boa preservação de fósseis. Mas isso é bastante debatido ainda, né? Então toda essa dispersão aqui leste-oeste principalmente é bastante debatida. E aí a gente tem outras ondas migratórias que explicam principalmente a diversidade de populações que são encontradas na América do Norte. Então, no caso, a gente tem essas que são chamadas aleutas, né? Que são populações aqui dessa região também, e os esquimós, que teriam pelo menos 50% da ancestralidade deles devido a uma onda migratória diferente dessa população ameríndia, né? Então, essa hipótese, né, dessa segunda onda migratória que teria ficado restrita para essa região aqui, que não está presente, né, em outras populações mais para o sul, mas que teria sido bastante importante para essas populações aqui, né, que teriam uma diversidade, características genéticas, né, um pouco diferenciadas das demais populações. E a última é a Nadene, que inclui algumas populações como Apache e Navarro, que teriam 10% da ancestralidade delas também explicada por essa outra onda, que também é diferente da onda dos esquimós, né? Então, são 3 ondas que foram propostas para explicar como que teria acontecido essa diversidade, né? Como teria surgido essa diversidade. Mas ela também foi restrita a essas populações aqui, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das populações na América Central e do Sul, a gente está se referindo só a essa primeira onda, que está um pouco mais um pouco mais estudada, né? Tem mais evidência, porque, né, todas as populações aqui do sul têm evidências para essa única onda. O interessante da gente ver também, né, é que essas 3 ondas, na verdade, os estudos, né, que propõem essas 3 ondas, eles indicam que seriam 3 ondas de uma única origem. Então, a população asiática que originou, né,
teria saído 3 grupos em 3 momentos bem diferentes do tempo, né? Então, a população que ficou lá na Ásia, por exemplo, sei lá, alguns milhares de anos depois, ela já era uma população geneticamente um pouco diferente, né? Então, essa nova onda foi geneticamente diferente da primeira, mas a origem é comum, tá? E elas também, essas hipóteses todas, elas também consideram, né, essa evidência de fluxo gênico que pode ter acontecido mais recentemente. Então, algumas populações aqui que podem ainda também ter feito esse caminho para lá e para cá, digamos assim, que teriam também levado um pouco de fluxo gênico para essas populações, principalmente mais aqui próximo do Estreito de Bering mesmo, né? Claro, ainda na época que era possível, né, transitar por ali. Então, basicamente, se a gente tiver, né, aqui a gente está representando com várias flechas, e essa flecha maior, principal aqui, seria dos ameríndios, né? Então, essa seria realmente a mais representativa para a diversidade das populações atuais. E daí a gente teria mais, né, 2 migrações. Então, teria, aqui a gente está vendo, né, algumas, com essa flechinha laranjinha, amarelinha aqui também, algumas evidências, né, de fluxo gênico, então, que poderiam talvez ter alterado um pouco também a constituição genética dessas populações posteriormente, né? Mas realmente a importância maior está nesse principal fluxo de uma única migração, né? Então, essas outras migrações são importantes para algumas populações específicas, tá? Então, eu falei que tem também várias abordagens, né, que não condizem muito com as datas, principalmente com as datas, né, não tanto com as origens, mas realmente com o tempo de povoamento das Américas. Então, algumas dessas são de dados arqueológicos, né, principalmente da datação de artefatos que teriam sido produzidos por esses primeiros humanos que povoaram as Américas, e históricos também, tipo esses desenhos, né, que são visíveis em várias regiões nas Américas e que são resquícios, né, da presença de humanos. Então, as datações que foram feitas para esses materiais, para esses, eu nem sei dizer a palavra certa, né, mas esses desenhos aqui, essas pinturas, seriam datações mais antigas em geral do que as que a gente tem com evidências genéticas, né? Então, não é muito claro ainda toda essa história de se essa população que a gente tem atualmente descende realmente dessa única onda, ou se houveram outras ondas que não deixaram descendentes hoje, né? Essa seria a hipótese mais provável para a gente explicar essa diferença, porque às vezes as datações, por exemplo, ao invés de 15 mil anos, são de 40 mil anos, né? Então é bastante diferença mesmo. Então existem, né, essas evidências. E com relação à abordagem paleontológica também, com a datação de fósseis, né, e também, além da datação desses fósseis, a própria análise de morfologia do crânio, né, então existem, o pessoal que estuda morfologia de crânio, eles têm várias medidas que distância aqui entre ossos, entre pontos, né, de certos ossos aqui atrás dos olhos, distância do nariz aqui, várias coisas que eles medem, que são características que são utilizadas, né, que variam, por exemplo, entre populações, que são utilizadas para definir uma série de coisas, né, em paleontologia. E a gente tem a Luzia, né, que eu não sei se vocês conhecem a história da Luzia, né, que foi o fóssil humano mais antigo das Américas, foi encontrado em Minas Gerais e estava naquele museu do Rio de Janeiro que pegou fogo. Daí virou um monte de pedacinho que eles tentaram juntar depois. Não? Conheço a história e já tinha visto sobre ela, só que eu não sabia que tinha se perdido no incêndio. Foi muito triste. Eu até não sei hoje como é que tá, mas na época, logo depois do incêndio, né, eles tentaram recuperar ela porque era uma das peças mais importantes lá do museu, pelo menos na nossa área, né, e eles recuperaram, assim, 80% das peças, então estavam tentando fazer uma reconstrução. Mas ela tem um vídeo também que eu coloquei ali para vocês sobre
né, sobre especificamente Lagoa Santa, né, essa região onde foi encontrada a Luzia, e o que isso significou, né, como impacto nessa proposta, né, nesse conhecimento da história do povoamento das Américas. Então, uma boa parte, né, do que foi a grande discussão em torno da Luzia é que, a partir desse crânio, né, eles identificaram que ela teria alguns traços africanos, né, e que isso não era compatível com a história de origem asiática que a gente teria, né, para essas populações. Então, houve, né, tem uma série de propostas depois debatidas, né, sobre isso, então é interessante vocês darem uma olhada lá no vídeo também, sobre o que, né, como que foi esse achado e o que eles encontraram. Então é uma pena que hoje, né, a gente, se eles conseguirem fazer uma reconstrução, né, vai ser bom, mas pelo menos esse material já tinha sido bem analisado, fotografado, documentado, né, então, assim, já tinha, né, claro que é uma perda de qualquer forma, mas pelo menos ele já tinha sido bastante explorado, então a gente tem os dados ainda, né. Então, juntando, né, essas três abordagens e mais, né, considerando a abordagem genética e a abordagem genética também uniparental, né, porque a gente viu que DNA mitocondrial e Y são mais informativos, principalmente em longos períodos de tempo, né, do que o DNA nuclear, né, o genoma mesmo. Então, a gente tem uma série de evidências, né, que às vezes são um pouco controversas também a respeito, né, dessa história, né? Então a gente vê, por exemplo, o DNA mitocondrial tem uma datação que é um pouco mais ampla, né? Assim, a gente não consegue definir tão bem, mas enfim, inclui o intervalo de tempo que a gente imagina. Essa ocupação das Américas, esse povoamento das Américas, ele teria ocorrido em 3 estágios. Então, isso é bem importante para a gente entender essa diferenciação genética dessas populações, porque não foi uma população asiática que migrou para as Américas, tipo, de uma vez só. Então, essa população que saiu da Ásia, né, e que foi para a Beríngia, ficou bastante tempo isolada nessa região da Beríngia. Então, teve um isolamento aí de pelo menos uns 9.000 anos, então, onde houve tempo para ter uma diferenciação genética nessa população. Então, a população que saiu da Ásia, a população que entrou nas Américas, não era a mesma população geneticamente, né? Ela já tinha passado um bom tempo de diferenciação no meio do caminho, né? Então, a gente já não imagina que isso tenha sido bastante importante na história delas, né? E principalmente elas restritas aqui num período com um provável pequeno número de indivíduos, né, o tamanho populacional. E existem alguns estudos que, inclusive, tentam entender, estimar esse número de indivíduos como tamanho populacional efetivo, né? Não como tamanho populacional de número de pessoas, mas tentando medir a diversidade genética, né? Então, esse tamanho estava estimado na maior parte dos trabalhos variável, né, mas entre 1.000 e 5.400 indivíduos que teriam feito teriam permanecido nessa região da Beríndia. E aí, depois de alguns milhares de anos, a então entrada no continente, né, nas Américas. Então, uma outra migração, na verdade, né? Se a gente for pensar, não eram as mesmas pessoas. Então, em outro momento da nossa evolução, houve daí, então, essa nova migração entrando nas Américas. E essa migração, daí, então, a gente tem estimativas, né, de que teria acontecido, talvez, começando há 16.000 anos atrás. E aí, quanto mais para o sul a gente vai, né, mais recente seria. Então, a gente teria a chegada na América do Sul há cerca de 14.000 anos atrás, né? Então, ficando mais e mais recente. Isso com as datações, né, pelos dados genéticos mesmo. Então, aqui só para a gente ver um pouquinho, né, também sobre os povos nativos americanos, a gente também tem muito essa relação da língua,
né, que a gente também utiliza essas classificações linguísticas também para dar nome a muitos desses povos, né? E a gente tem isso também organizado em famílias linguísticas, e isso também mostra uma diversidade muito grande que a gente tinha, pelo menos, né, de povos nativos, né? Então, aqui também a gente tem alguns grupos linguísticos. Então, por exemplo, esse em roxo aqui é o Tupi, e esse mais amarelo clarinho aqui é o Macro-G, né, que são as línguas dos Guarani, por exemplo, dos Caingangue, que são absolutamente diferentes, que é tipo português e russo, assim, né, totalmente diferentes. E muitas vezes populações que, pelo menos hoje em dia, são vizinhas, né? São muito próximas geograficamente uma das outras. Aqui a gente também tem, se a gente for agrupar, né? Claro, tem uma diversidade enorme de línguas, mas agrupando em grandes grupos, a gente também consegue agrupar em 3 grupos, que seriam aqueles 3 grupos das 3 ondas migratórias, né? Que são os principais grupos geneticamente diferenciados dessas populações. Então, isso também é coincidente com as famílias linguísticas, né? Aqui, na verdade, grandes grupos de famílias linguísticas. E falando um pouquinho sobre as populações hoje, né? As populações nativas no Brasil, claro que devido à invasão europeia, né, e toda a violência, exploração, a gente não tem, na verdade, mais as populações nativas, né? Nativas como elas eram nativas, mas a gente não tem a maior parte mesmo das populações. Então, a gente tem algumas estimativas de número de indivíduos que existiriam, de número de populações também, né, de línguas diferentes, de populações geneticamente diferenciadas. Mas, na verdade, só em 1991 que o IBGE começou a incluir no censo demográfico essas populações. Então, a gente, né, até 91 tem só estimativas, né, do que teria. E claro que, se a gente for pensar em 1500, a população do Brasil era 100% indígena, né, era 100% nativa. E a gente chega aqui em 1940 com menos de 1% já, né? Então, a gente teve uma queda muito drástica, né? E nas estimativas em número de pessoas, né, que é isso que está colocado aqui, essa queda também é muito brusca, né? Então, a gente imagina que as populações que a gente tem hoje, que a gente conhece, talvez alguns estudos genéticos, que não são tantos assim também, dessas populações, elas recapitulam só uma parte da diversidade genética total que existia, né? Então, aqui eles também fazem uma separação com as populações mais do litoral e as populações mais do interior do continente. E eles dão, né, infelizmente, nosso último censo é de 2010, né? A gente não teve de 2020, então ainda é o dado que a gente está trabalhando ainda, mas o IBGE faz essa classificação também. Isso já dá, só essa estimativa, né? A gente já tem uma ideia de que a diversidade é muito grande ainda, porque a gente tem 305 etnias diferentes, sendo que são faladas 274 línguas diferentes, nativas, né, de povos nativos. E a gente ainda tem pelo menos 69 populações não contactadas, né, que não estariam ainda em contato com outras populações, né, ou pelo menos até essa data de 2010, né. Então, tem registros, às vezes, né, de populações que existiam principalmente na Amazônia. Na Amazônia, inclusive, né, é uma das regiões que a gente mais tem populações nativas e não contactadas também. Então, tem 107 outros registros também só da Amazônia que seriam de possíveis populações, né, não contactadas. E aí a gente tem uma distribuição que também é bastante desigual pelo país, né? Então, se a gente dividir em regiões do país e dentro dos estados, né, também. Então, existe toda uma estimativa, né, do IBGE que a gente pode... que a gente utilizava, né, na verdade, para fazer um censo também dessas populações.
Então, a maior população é uma população do Amazonas, que é a ticuna, e em segundo lugar a gente já tem os Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que é uma população que a gente já estudou também no departamento de genética, e em terceiro lugar, número de indivíduos, né, atualmente, a população caingangue do sul do Brasil também, que a gente também já tem estudos, né, inclusive de algumas regiões que tem guaranis e caingangues nas mesmas reservas. Aqui tem, né, alguma diferenciação entre população urbana e rural também, né, a parte da população que não falava português, né, pelo menos até essa data, que agora já está fazendo bastante tempo, né, já tem mais de 10 anos essa estimativa, mas eles também têm os dados por estado, né, então mesmo a gente pensando que a região norte é a região que mais tem população nativa, né, ainda, né, indígenas, mas mesmo assim a gente vendo, né, no norte, principalmente 55% está no Amazonas, né? Então se a gente for vendo também nos outros estados, ó, aqui no Nordeste a gente tem uma proporção grande em Pernambuco, Bahia e Maranhão, né? São essas 3 maiores proporções aqui. Se a gente for ver no Centro-Oeste, né, que está representado aqui, beleza, Damares, sem problema. A gente vê que 56% está no Mato Grosso do Sul, né? Então vocês devem sempre ver, e eu gosto de mostrar isso porque a gente vê muitas notícias sobre o que está acontecendo atualmente com essas populações, né? Então, assim, realmente a região lá do Mato Grosso do Sul é uma região que tem uma grande população, né? Então é importante a gente ter uma certa noção, né, disso. E na região sul e sudeste, que na verdade juntaram, é onde tem menos indivíduos, né? Mas a gente tem uma distribuição ali de São Paulo, Minas Gerais, né? Principalmente. E essa região aqui em azulzinho é o Rio Grande do Sul e aqui em laranja o Paraná, né? Que a gente também tem várias populações no litoral do Paraná também, né? Então tem uma diversidade grande de populações. Então isso era para a gente dar uma olhada também sobre, né, as nossas populações no Brasil e o que a gente tem ainda de populações nativas. Algum comentário, gente? Alguma dúvida aqui? Já foi bem para frente, mas eu acho que a gente ainda pode começar nosso próximo tópico. Ou talvez, na verdade, a gente tem... até queria ver isso com vocês, porque a gente vai ter, na verdade, mais uma semana de conteúdo, né? E a outra semana, então daqui 2 semanas, seria, na verdade, as apresentações dos seminários. Que são aqueles seminários que eu falei para vocês podem escolher um tema, uma apresentação assim que você pode apresentar 5, 6 minutos e a gente usa mais uns 4 minutos ali para alguma pergunta, algum comentário, né, alguma dúvida. E a gente daria um total, sei lá, mais ou menos aí uns 10 minutos por pessoa, né? E a gente pode fazer mais uma semana e deixar o seminário para daqui 3 semanas. Então, eu poderia, por exemplo, parar agora e deixar toda essa aula de características multifatoriais para a semana que vem, que daí a gente estaria dentro do... né, não pararia de interromper os tópicos, embora seja sempre uma continuação, né? Mas daí a gente faria a apresentação dos seminários na última semana de aula. A consequência principal disso seria que não é uma coisa que eu espero acontecer, mas seria se a gente tivesse alguém que ficasse de final, tá? Porque daí a final precisaria ser, tipo, logo em seguida, na mesma semana, porque a gente não teria muito tempo, porque a gente teria a apresentação dos seminários na quarta e a aula, a data final do encerramento do semestre, incluindo a prova final, teria que ser até sábado. Então, essa seria a principal consequência, né? Então, se a gente não tem prova final, não tem problema nenhum, né? Na verdade, é isso que eu sempre espero nessa disciplina. Mas essa seria a principal consequência para vocês. Então, não sei o que vocês acham.
Porque a turma não é tão grande e acho que a gente consegue fazer todas as apresentações em 2 horas, tá? Por isso que eu tô fazendo essa ideia, já que a gente acabou atrasando o conteúdo, né? Eu acabei me empolgando em algum momento e a gente atrasou um pouco o conteúdo. Ou então se vocês preferirem que não, e por favor se manifestem, a gente continua mais uns 15 minutos de aula hoje e eu dou uma agilizada na semana que vem pra gente finalizar a semana que vem. Só para entender então, prof. Se você agilizar agora, vai sobrar tempo para caso uma pessoa fique de final. Se não agilizar, daí a gente vai ter que fazer tudo em uma aula só. Daí basicamente, se alguém ficar de final, eu vou ter que fazer a final, tipo, 2 dias depois. Prof. Eu não sei se eu vou ficar de final, não sei, eu não recebi nenhuma nota ainda, daí eu não sei como é que eu tô. Eu acho que ninguém vai ficar de final, né? Não, isso daí não é uma preocupação que eu tenho, assim, sabe? O problema pra mim maior é as pessoas não participarem, não entregarem, né? Eu não ter realmente como fazer avaliação. Então, na verdade, eu nunca fiz prova final nessa disciplina. Sempre as pessoas escolhem fazer uma optativa, né? Porque elas... Bem, então, estatisticamente, a gente não precisaria me preocupar com o final. Assim. Não precisaria se preocupar com a final. Então já tá na estatística, prof. Eu só queria saber, assim, mais informações sobre os seminários. Sobre, mais ou menos, o que a prof espera. Tá. Os seminários, na verdade... então o Hamilton está perguntando também que não tem a menor ideia que apresentação é essa. Bom, eu acho que eu falei em várias aulas, na verdade, mas eu às vezes chamo de seminários, que é a apresentação final do semestre. Então, basicamente, a avaliação, né, da disciplina e esse principal relatório que vocês fizeram dividido, na verdade, em várias atividades ao longo do semestre, né, com atividades semanais que vocês... Alguns deles, acho que os 3 primeiros eu já corrigi, mas que vocês escolheram um SNP, buscaram no Ensemble e fizeram várias atividades com ele, né? Então, vai ter uma nota que vai ser dessas atividades todas, né? Que eu chamo de relatório, assim, porque cada um fez a sua busca separada, né? E foi fazendo as suas tarefas. E a outra, isso está postado lá no UFPR Virtual semana a semana, e daí na última semana eu vou postar um link para envio do arquivo final só, tá? Que daí vocês podem fazer qualquer correção que teve durante o semestre, alguma coisa assim. E a apresentação é outra coisa. A apresentação é um seminário curto, né, como eu estava falando, de uns 5 a 6 minutos, onde vocês escolhem um tema, e um tema, eu digo, é um exemplo de uma população humana real, onde você tenha visto algum padrão interessante, específico de diversidade, que você possa correlacionar a algum fator evolutivo, né? Então, por exemplo, nessa população tem uma característica muito legal, muito interessante, diferente, eles têm uma adaptação para mergulho, nessa população tem uma adaptação para viver em montanhas muito altas, né, que foi uma adaptação genética que aconteceu, né, por seleção natural, por conta desse ambiente que elas viviam. Ou então, nessa população, aparecem muitos casos dessa doença monogênica que é raríssima no mundo inteiro. Então, isso aconteceu porque essa população teve muitos casamentos consanguíneos, ficou isolada, tem o seu histórico lá, né? Então, qualquer história que vocês acharem interessante, não precisa estar relatada num artigo científico, ela pode estar relatada em uma notícia, digamos assim, né, um texto um pouco, né, não um artigo científico necessariamente, né, mas um texto que seja confiável, claro, mas que relate a população, às vezes até em livros tem algumas coisas, né,
E você pode buscar informações de diferentes lugares, né? Então, a gente poderia entrar, ver num site uma coisa, no outro outra coisa, né? E juntar para a gente entender, porque você vai precisar apresentar qual é essa história, né? Então, os fatores evolutivos que influenciaram e o que isso causou de diferente nessa população, qual foi o padrão diferente ou qual foi a característica que chamou a atenção, né? E então, mesmo que não esteja relatado onde você leu, por exemplo, o fator evolutivo, né? Você pode fazer uma interpretação sua para dizer, olha, essa população tem um histórico assim, assim, então provavelmente isso aconteceu por conta disso. E daí trazer para apresentar para a gente. Então vão ser, né? Cada um vai ter um exemplo aí de uma população real que né, de preferência que a gente não viu durante as aulas, que tem muitas, né? E então a gente só faz isso na última aula do semestre e isso vale por uma avaliação também, tá? Então, isso a gente só precisa, porque essa semana daí eu já iria definir, então porque daí ou vai ser daqui 2 semanas ou vai ser daqui 3 semanas, né? Que seria o máximo que a gente tem do tempo do semestre. E aí, nessa semana, antes, né, dessa semana, a gente só combina para que, por exemplo, não aconteça de a gente ter pessoas apresentando o mesmo exemplo, que a ideia é a gente variar mesmo, tá? Então, é só a gente combinar, né, o que vai apresentar e a gente combina a ordem de apresentação para no dia a gente já chegar. Então, isso que eu vou postar na verdade, vai ficar na última parte lá da UFPR Virtual, na última semana, né? O último conteúdo que eu vou colocar, né? Na verdade, vai ser essa parte dos seminários para a gente se organizar nessa etapa e vocês colocarem lá também os temas de vocês, que vocês acharam, e a gente poder organizar isso, tá? Então é isso, Hamilton. Ficou claro? Vai ter um drive para a gente colocar o que a gente vai fazer? Tem um. Eu acho Desculpa, que tem perdi esse último segundo. Tem uma ferramenta lá. Eu vou tentar, vamos ver se vai funcionar também. É uma ferramenta meio colaborativa que vocês conseguem editar também, assim, sabe? Eu vou tentar colocar uma tabelinha lá para vocês colocarem o nome de vocês e o tema do trabalho, só para colocar assim qual população que é, qual característica, só para a gente não repetir, tá? Não precisa me entregar nenhum material, nada, só a apresentação no dia mesmo. Certo. Tá. Eu não sei, então, estou com uma dúvida se eu vou escolher uma população que caiu durante a aula, né? Daí para avisar, né, provavelmente. Sobre o quê? Desculpa, eu estava lendo aqui o comentário. Se eu falar de um tema, de uma população que já foi citada, a prof avisa, né? Ou pode? Sim, não, porque daí a gente vai colocar lá na tabela, sim. Uhum. É justamente para isso que tem a tabela, para a gente ver se não vai ter uma repetição, né? Por isso que eu tento dar uma organizada antes. A Flávia já está falando aqui que ela já pegou a Ilha de Salomão. Então, beleza. Tá, então eu também quero falar aqui já, que eu tenho uma ideia já. Então fala aí. Eu quero fazer dos Amish. Amish norte-americano. Bacana. Eu vi que eles têm coisas interessantes. Bastante coisa. Certo, beleza. Os Sherpas do Nepal. Jonathan já pegou também. Então já anotem aí, que já estão definidos esses daí. Eu vou salvar esse bate-papo aqui depois pra gente lembrar. Então todo mundo concorda de fazer daqui 3 semanas? Então, realmente assim, tá? Se a gente tiver problema, né, que na verdade eu não tô preocupada com isso, mas se, né, digamos, vocês como eu também não terminei de olhar todas as entregas e tudo, o problema para mim principal é isso, se vocês não entregarem ou entregarem, vocês veem lá nas avaliações das tarefas, né, sempre tem o que você precisa fazer mínimo, né? E sempre tem as pontuações ali. Então, sempre baseado nisso, né? Em você fazer, em você entregar e você ter cumprido, né, a tarefa.
Então, acho que é a principal questão, assim. Então, a gente faz 3 semanas, então semana que vem a gente fala das características multifatoriais humanas, então, que na verdade o material já estava lá para vocês, na UFPR Virtual, e já tem também a parte dos slides e tem a parte também de um vídeo sobre pigmentação de pele, que é bem bacana também, tá? E daí eu também não vou colocar a tarefa dessa semana, eu vou colocar a parte do seminário lá já para vocês irem preenchendo isso, tá? Combinado? Qualquer dúvida, gente, só perguntar. Me mandem lá na mensagem da UFPR Virtual, eu recebo um e-mail notificando lá e daí eu respondo vocês, certo? Beleza. Então, valeu, gente. Isso, é daqui 3 semanas daí, tá? Então, semana que vem a gente vê características multifatoriais, na outra a gente vê a parte final, né, daí que é mais a prática de genética de populações, e daí fica o seminário para outra semana. Combinado, então. Obrigada, gente. Obrigada, prof. Tchau. Obrigado, prof. Tchau.